Caríssimos alunos e alunas, neste nosso quarto encontro, nós iremos tratar da estrutura do sistema de representação, em especial do sistema sindical. É muito importante a gente entender que quando a gente fala em representação dos interesses dos trabalhadores e empregadores, nós temos diversas entidades e institutos que interagem para este mistério. Não são apenas os sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores e empregadores. Nós temos outros tipos de entidades que podem ser utilizados para esta representação. Em primeiro lugar, as próprias associações profissionais, que são um grupamento de trabalhadores que não se constituiu em um sindicato e, portanto, não representa os trabalhadores para fins de negociação coletiva, para fins de firmar e celebrar acordos e convenções coletivas, mas podem, a partir da união de trabalhadores, buscar negociar diretamente com o empregador algumas condições especiais. Essa negociação ela não vai ter uma força de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, mas terá uma força de um contrato, uma natureza contratual de uma condição que será submetida ao exame dos princípios e postulados da alteração unilateral ilícita. Então, se for para conseguir vantagens, sem problema nenhum. Mas não é possível que essas associações profissionais subvertam a lógica de substituir os sindicatos para negociar situações e condições menos vantajosas aos seus trabalhadores. Funcionam como qualquer associação. O sistema de representação mais conhecido e o mais, digamos, capacitado para representar os trabalhadores, sem sombra de dúvidas, são os sindicatos. E os sindicatos, eles possuem vários graus. As entidades sindicais de primeiro grau são os próprios sindicatos, as entidades sindicais de segundo grau são as federações, formadas pela reunião de alguns sindicatos, e as entidades sindicais de terceiro grau são as confederações formadas por algumas federações. Além disso, nós temos as centrais sindicais, que não são, digamos, entidades sindicais representativas propriamente ditas, mas elas reúnem os interesses de diversas entidades sindicais. E, finalmente, os representantes dos trabalhadores no local de trabalho, que também não compõem a estrutura sindical, mas servem para representar os interesses dos trabalhadores em cada local de trabalho. Nós iremos ver todos esses tipos de representação de uma maneira um pouco mais profunda. Aqui é apenas uma apresentação para vocês terem uma ideia orgânica desse sistema de representação. Bem, falando já do sistema de representação sindical, da estrutura sindical e começando pelas entidades sindicais de grau inferior, que são os sindicatos. Os sindicatos, eles são associações autônomas, constituídas em caráter permanente e sem fins lucrativos, criados com o objetivo de promover o estudo, a defesa e a coordenação dos interesses econômicos e profissionais daqueles que exerçam a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas, nas lições de Luciano Martinez. Então vejam que os sindicatos, eles são associações, é exemplo das associações profissionais. A grande diferença é que os sindicatos, eles obtiveram uma personalidade jurídica enquanto sindicatos quando eles fizeram o registro da sua associação no Ministério do Trabalho e Emprego e, atualmente, no Ministério da Economia. A natureza jurídica é de pessoa jurídica de direito privado. Antigamente havia uma controvérsia, especialmente quando o sindicato era um braço do Estado, no sentido de dizer, não, mas sindicatos são pessoas jurídicas de direito público. Hoje em dia, a unanimidade entende que são pessoas jurídicas de direito privado,
formados a partir da inscrição de seu ato constitutivo em um registro, em um cartório de registro civil. Então vai lá, registra a constituição, a criação da associação no cartório de registro civil e depois no Ministério do Trabalho, atualmente na Secretaria Nacional de Justiça, né, faz o registro sindical para obtenção da carta sindical e a partir daí, né, tendo personalidade jurídica enquanto sindicato. A estrutura interna do sindicato, em princípio, ela deve ser formada dentro da autonomia sindical, dentro do princípio da liberdade de se autogerir, de se auto-organizar. Entretanto, existe uma estrutura mínima, né? Nós temos a diretoria, que tem a função de administrar o sindicato, né, composta pela chefia, pelos dirigentes sindicais. Nós temos o Conselho Fiscal, cuja função é fiscalizar a gestão financeira do sindicato, fiscalizar as contas do sindicato, um órgão de fiscalização. E, finalmente, nós temos a Assembleia Geral, que é um órgão de deliberação formada por todos, né, os membros daquele sindicato, composta por todos os associados daquele sindicato. Voltando à diretoria, que é composta pelos dirigentes sindicais, né, pelos órgãos de direção e representação, os dirigentes que foram eleitos, né, para chefiar e dirigir aquele sindicato, é importante que a gente entenda, primeiro, o processo de escolha. A escolha desses dirigentes é a partir da Assembleia Geral. Então, chapas, elas vão concorrer a um processo eletivo normal, aqui ganhar, né, acaba ocupando esses cargos de dirigente sindical. Os dirigentes sindicais dos trabalhadores, dos sindicatos trabalhadores, têm garantia no emprego. Porque, obviamente, na ação sindical, eles podem colocar os interesses da categoria em confronto com os interesses do empregador. Então, para que o empregador não faça qualquer tipo de repreensão e de medida que possa desestimular esta ação coletiva, é importante que seja garantido aos dirigentes sindicais a autonomia a partir da impossibilidade de dispensa sem justa causa desses dirigentes. Enquanto dirigentes sindicais, eles podem se licenciar do seu contrato de trabalho com o empregador e podem receber honorários do próprio empregador, se assim, né, estiver previsto, honorários do próprio sindicato, se assim estiver previsto no estatuto do sindicato. Caso haja algum ajuste nesse sentido, pode até ser que o empregador continue pagando os salários desses dirigentes sindicais, né, com ou sem licença. Mas não é tão comum. O comum é que eles se licenciem do empregador e o sindicato, tá, pague os honorários para que eles possam sobreviver. Eles têm o direito a não serem transferidos durante o exercício do mandato sindical, porque, obviamente, se eles fossem transferidos, isso poderia impedir, né, a representação adequada dos trabalhadores. Você imagina, eu trabalho para uma empresa nacional e sou dirigente sindical no Distrito Federal. Como uma forma de dificultar a minha ação sindical, o meu empregador me transfere para o Rio de Janeiro. Quer dizer, vai se prejudicar muito, né, o trabalho enquanto dirigente sindical. Então, na verdade, aqui é uma inamovibilidade temporária, já que o licenciamento não é algo que ocorre em todos os casos, é o normal, mas não é algo que ocorre em todos os casos, e há uma estabilidade temporária, uma garantia de emprego, mais uma vez, para os dirigentes sindicais dos trabalhadores, né? É necessário que se comunique não apenas a inscrição da chapa, mas a eleição e o ato de posse. É importante que se comunique isso dentro de 24 horas ao empregador, para que o empregador não despeça os seus empregados que são dirigentes sindicais por ausência de conhecimento. Caso não haja essa comunicação, o dirigente sindical perde a garantia no emprego,
porque é uma função que o sindicato deveria fazer, exceto se o empregador tiver tido conhecimento, né, da registro de candidatura, da eleição e da posse desse dirigente sindical por outros meios. Lembrando que a estabilidade provisória, portanto, a garantia do emprego, é da inscrição da candidatura até, né, um ano após o término do mandato. A compreensão é de que, à luz da liberdade sindical e da autonomia sindical, o sindicato pode ter quantos diretores e dirigentes sindicais quiser, mas apenas os 7 primeiros suplentes titulares e os 7 primeiros suplentes terão garantia do emprego. Súmula 369, item 2, TST. Os membros do Conselho Fiscal não têm garantia do emprego porque, em tese, eles não têm um cargo de representação. É um órgão meramente de fiscalização das contas, né, do sindicato. Então, não há necessidade de se conferir garantia de emprego a esses membros do Conselho Fiscal. E delegados sindicais são aqueles que são designados pela diretoria para atuar em delegacias e sessões de modo a servir como uma ponte entre os trabalhadores e a entidade sindical. O sindicato é muito grande, ele não consegue chegar até a ponta. Então, para capilarizar a influência do sindicato, eles delegam a um empregado daquela empresa X, olha, você vai ser o nosso delegado sindical aqui nessa empresa. E ele acaba fazendo a ponte, pegando lá as reivindicações, né, dando um feedback para o próprio sindicato do que está acontecendo naquela empresa. Via de regra, os delegados sindicais não têm garantia de emprego, porque eles não são eleitos, eles são apenas nomeados pela diretoria. Agora, existe uma jurisprudência, entendendo que se eles forem eleitos com a chapa, obviamente dentro daquele número de 7 titulares e 7 suplentes, então vamos supor que tem 3 dirigentes sindicais titulares e elegem mais 4 delegados sindicais. Né? Tem um entendimento, não estou dizendo que é majoritário, mas existe um entendimento no sentido de que, por eles terem sido eleitos, né, e têm um poder de representação, eles teriam garantia no emprego, a exemplo do que ocorre com os dirigentes sindicais. Porque, via de regra, né, os delegados sindicais não têm, né, garantia no emprego quando nomeados pela diretoria OJ 369, SBDI 1 do TST. O Conselho Fiscal, como eu falei para vocês, né, tem uma função meramente de fiscalizar a gestão financeira do sindicato, né, finalizar as despesas, as contas, né, as receitas do sindicato para verificar se os recursos, né, obtidos por meio até das contribuições sindicais, né, e demais contribuições estão sendo bem gastos, se existe a comprovação de todas aquelas despesas, as despesas não necessárias e assim por diante. E, finalmente, a Assembleia Geral é o órgão em que se delibera os assuntos do sindicato. Ela é composta por todos os associados, né, constituindo o órgão deliberatório máximo, com a atribuição de eleger a diretoria e o próprio Conselho Fiscal. Então, se vai entrar com uma ação civil coletiva, né, quem vão ser os dirigentes sindicais, se haverá mudança de estatuto, se determinada campanha será realizada pelo sindicato, se o sindicato adquirirá um mínimo, tudo isso, via de regra, é deliberado na Assembleia Geral, que é digamos, o fórum máximo e mais importante de discussão da categoria. Em virtude da autonomia sindical, as regras de atuação do sindicato são justamente estabelecidas pela Assembleia Geral. As entidades sindicais, especialmente o sindicato de grau inferior, têm as seguintes funções. Primeiro, uma função representativa, tanto judicial como administrativamente. O sindicato pode funcionar como representante processual ou substituto processual dos membros da categoria. Tá? Então, o sindicato vai poder ajuizar uma ação, né, na qualidade de substituto processual de todos os membros da categoria, né, e vai poder pedir direitos para todos os membros daquela categoria. Existe uma função negocial, porque, à luz do artigo 8º, né, inciso 3, os sindicatos, eles são de presença obrigatória na negociação coletiva para a celebração de acordos e convenções coletivas. Então, somente existe um acordo coletivo, uma convenção coletiva, se houver, né, a presença, a interveniência do sindicato. Se é o sindicato que estiver encabeçando aquela negociação. Daí a grande diferença de um sindicato para uma associação profissional.
Associação profissional, ela não vai ter o registro lá no Ministério do Trabalho e Emprego, não vai ter a personalidade jurídica de sindicato e não vai poder negociar, né, um acordo e uma convenção coletiva com os sujeitos coletivos do empregador. Ela vai poder negociar, né, como qualquer empregado pode, em tese, negociar com o seu empregador. Mas ali ela vai ser uma negociação plurima, digamos assim, né? Mas o fruto da negociação feita por uma associação é como se fosse um ajuste contratual qualquer. Não pode ser um ajuste que seja ou que estabeleça condições piores aos patamares mínimos estabelecidos pela legislação. Já, diferentemente, em relação ao sindicato, é possível, né, que haja a prevalência relativa do negociado sobre o legislado naquelas hipóteses que nós já vimos, né, quando tratamos do princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado. Artigo 611-A, por exemplo, é talvez a situação mais evidente. O sindicato também tem um serviço de assistência dos trabalhadores, né? Então presta uma assistência judiciária, se o trabalhador precisa entrar com uma ação trabalhista, e aí é só judiciária trabalhista. O sindicato ele tem a obrigação de fornecer os advogados de forma gratuita, presta uma assistência nas homologações das rescisões contratuais, é possível que o sindicato também preste uma assistência a seus associados, né, de serviços médicos, odontológicos, convênios com estabelecimentos comerciais, né, então convênio com restaurantes, convênios com academias, enfim. Então ele tem essa função assistencial e finalmente existe uma situação política, porque o sindicato, bem ou mal, ele tem uma representatividade política efetiva, né, por ser um segmento bastante empoderado em nossa sociedade. Os sindicatos eles têm uma certa influência e podem atuar politicamente para que os interesses, né, dos seus representados sejam observados, por exemplo, no próprio parlamento, em negociações com o executivo, relacionados às condições laborais. Já as entidades sindicais de grau superior são as federações e as confederações. É importante que a gente entenda que não há uma hierarquia entre as entidades sindicais, embora seja um modelo piramidal, em que na base nós temos os sindicatos, no centro as federações e na ponta as confederações, não existe uma hierarquia entre essas entidades sindicais. Na verdade, o modelo é baseado numa união entre esses entes sindicais de graus diferentes para uma melhor coordenação dos interesses dos representados. A atuação, né, representativa desses entes sindicais de grau superior é meramente supletiva. É meramente supletiva. O que significa isso? Caso não haja um sindicato representativo daquela categoria naquela base territorial específica, vamos supor que no município não há um sindicato para aquela categoria. A federação ela pode substituir o sindicato para firmar acordos e convenções coletivas. E a mesma coisa em relação à confederação. Bem, tipos de entidade de grau superior. Então nós temos em grau inferior o sindicato, no centro, já em grau superior, nós temos as federações, né, que são entidades de segundo grau do sistema sindical composta de, no mínimo, 5 sindicatos. Muito comum ter federação por estado, mas não é obrigatório. Tá? Então, 5 sindicatos da mesma categoria, vamos supor, Federação dos Bancários da região Centro-Oeste. É uma possibilidade. Então, você vai pegar, no mínimo, 5 sindicatos diferentes, né, para representar, em segundo grau, essas categorias. E as confederações, já acima das federações, são entidades de terceiro grau do sistema sindical composto de, no mínimo, 3 federações, organizadas por ramo de atividade profissional ou econômica. É importante lembrar que as federações têm legitimidade para a propositura de ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, artigo 103 da Constituição Federal. Já as centrais sindicais, na verdade, não são bem entidades sindicais representativas, mas sim são redes
de organizações sindicais operárias, porque nós não temos centrais sindicais de empregadores. São entidades associativas compostas por organizações sindicais de trabalhadores e que têm por objetivo de coordenar a representação operária e de participar de negociações em fóruns colegiados, de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite. Como falei para vocês, são redes de organizações sindicais operárias, sendo omissa a legislação brasileira sobre a possibilidade de criação de centrais sindicais compostas de organizações de empregadores. O requisito da unicidade sindical não vale para centrais sindicais. Então, é possível que haja centrais sindicais concorrentes. Não há problema nenhum. Na verdade, as entidades sindicais, elas vão se filiar às centrais sindicais como bem entenderem. A CUT, né, a CGC, a CGT, o que for. Tá? Quais são os requisitos para a criação de centrais sindicais? Mais de 100 sindicatos nas 5 regiões, em pelo menos 3 regiões, mínimo de 20 sindicatos, pelo mínimo 5 sindicatos de 5 setores de atividade econômica, sindicatos que representem pelo menos 7% dos empregados sindicalizados em âmbito nacional. Os centrais sindicais não têm poderes para negociar coletivamente. Tá? Na verdade, é uma rede em que as entidades sindicais propriamente ditas se aderem para que tenham uma força maior. Mas não vai ser a central sindical que vai lá firmar um acordo coletivo, porque não existe sindicato, não existe federação ou confederação. Não há, digamos, personalidade jurídica para as centrais sindicais firmarem negociação coletiva. Também é importante lembrar que 10% da contribuição sindical dos trabalhadores é destinada à central sindical, né? A que está vinculada, porque cada sindicato pode estar vinculado a uma central sindical diferente. Na prática, o sindicato vai falar o seguinte: olha, estou vinculado, sou filiado à central sindical X, então 10% do que eu recolhi a título de contribuição sindical vai para essa central sindical. Se o sindicato não informar, não indicar, esta cota de 10% será destinada à conta especial emprego e salário ligado ao FAT. E, por último, vamos falar da representação de empregados no local de trabalho. A origem desta representação é o artigo 11, que diz: nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Vejam que aqui, mais uma vez, o representante de empregados no local de trabalho não compõe a estrutura do sindicato. É um outro tipo de representação. A ideia constituinte é: eu, de antemão, sei que os sindicatos não vão conseguir chegar lá na ponta, por mais que eles tentem. Então, é importante eu criar um mecanismo paralelo de representação por meio de empregados que sejam, né, de alguma forma, eleitos pelos seus pares naquela empresa, naquele local de trabalho. Agora, o representante de empregados no local de trabalho também não tem força de firmar um acordo, uma convenção coletiva. Ele não tem personalidade jurídica de um sindicato. Ele não vai poder entrar com uma ação enquanto substituto processual, ele não representa a categoria. Na verdade, ele vai tentar fazer um meio de campo ali, né, direto entre aqueles trabalhadores do local de trabalho e o empregador. Então, o artigo 510-A estabelece bem a finalidade desse instituto, que não se confunde, né, frisa-se, com o sindicato. Promover o entendimento direto entre empregados e empregadores no local de trabalho, sem impedir a atuação direta dos sindicatos, que são os representantes da categoria na defesa de interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Representantes do local de trabalho e sindicatos devem trabalhar em cooperação, mas a representação não pode ser tão valorizada a ponto de minar a autoridade do sindicato, ridicularizando-o, nem tão comprimida a ponto de não ter qualquer significado para os trabalhadores. Fecha aspas. Então, quais são as atribuições desses representantes? Representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados
com base nos princípios da boa-fé e respeito mútuo, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais, assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião pública ou atuação sindical, encaminhar reivindicações específicas dos empregados no seu âmbito de representação, acompanhar o cumprimento das leis previdenciárias, das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Vejam que, embora sejam atribuições que convirjam à atuação do sindicato, são atribuições que são independentes. O representante dos empregados no local de trabalho, ele não faz parte do sindicato e a sua atuação não se confunde com a sindicato, ela é complementar. Sindicato e esse representante devem trabalhar em cooperação. Né? O representante local de trabalho tem uma incidência muito mais específica no âmbito da empresa que ele trabalha. Ele não vai representar trabalhadores em outras empresas. Ele não vai poder negociar coletivamente com o seu empregador, firmar acordos, convenções coletivas. O que ele pode fazer é promover o diálogo e entendimento entre os trabalhadores daquela empresa, no local de trabalho, e o empregador, para ver se consegue aí melhorar alguma situação, evitar, né, situações indesejáveis, enfim. Então, ele representa os trabalhadores, mas com poderes muito mais reduzidos do que o sindicato. Só que, em compensação, ele está lá, né, no chão da fábrica, ele está lá no local de trabalho, coisa que às vezes o sindicato não consegue chegar, fica muito distante, até pelos problemas de deslegitimação, né, do regime sindical brasileiro. Como é constituído o representante de empregados no local de trabalho? Empresas com mais de 200 empregados, contando-se todos os contratados por prazo determinado, a tempo parcial, intermitente, entre outros, têm direito a ter um representante de empregados no local de trabalho. Se a empresa tiver 201 a 3 mil empregados, pode ter até 3 membros. Quem são esses membros? São empregados dessa empresa, são um desses 201 a 3 mil empregados. Tá? Empresas com 3 mil a 5 mil empregados, pode ter até 5 membros. Mais de 5 mil empregados, até 7 membros. A proporção é por empresa e não por estabelecimento. Tá? Tem uma diferença, às vezes, uma mesma empresa ela tem mais de um estabelecimento, né? Tem um estabelecimento num bairro, outro estabelecimento no outro. Então, aqui, esta proporção não é por estabelecimento, é por empresa. Se a empresa possuir empregados em vários estados, a proporção pode ser feita por estado ou no Distrito Federal. Flutuação e oscilação do número de empregados durante o ano não afeta a existência ou quantidade de empregados. Precisa ver antes das eleições quantos empregados a empresa tem. A lei sugere que a Constituição é facultativa, portanto, não há obrigatoriedade desses empregados terem, né? Pois, além de apenas garantir a possibilidade de eleição, reconhece a possibilidade de não existirem candidatos interessados. Então, é possível que, né, os empregados no local de trabalho se reúnam, vamos ter um representante aqui, vamos eleger? Como é possível que eles não consigam, né, ter interessados? Então, é apenas uma faculdade, algo a mais para representar os interesses dos empregados no local de trabalho. Quem são os candidatos elegíveis que podem, portanto, se candidatar enquanto representantes dos seus pares, dos seus empregados, dos empregados no local de trabalho? Qualquer empregado da empresa. E aí tem algumas exceções, né, que estão no artigo 510C, parágrafo 3º, e 500D, parágrafo 2º. Então, qualquer empregado, exceto os que estão com contrato suspenso, por algum motivo, uma licença, enfim. Os que já estão em período de aviso prévio, porque aí não faz sentido, ele já está, né, se desvinculando da empresa, se desligando. Os que têm contratos por tempo determinado, porque aí a atuação é muito específica. E o empregado membro da comissão que houver exercido a função de representante nos 2 períodos antecedentes, porque não pode haver, né, uma terceira reeleição, digamos. Ele pode ser eleito e reeleito. Eleição. Será convocada com antecedência mínima de 30 dias do término do mandato anterior.
Então, 30 dias antes do término do mandato anterior dos atuais representantes dos empregados locais de emprego, tem que começar o processo de eleição dos novos. A lei não estabelece quem convocará as eleições. Olha a falha aí. Vai ser o empregador, vai ser o próprio empregado, os próprios empregados, enfim. Será formada uma comissão eleitoral com 5 empregados não candidatos, vedada a interferência do sindicato e do empregador. Então, o sindicato não pode interferir nisso, já que essas representações andam em paralelo. O sindicato não pode tentar, de alguma forma, abraçar esta representação de empregados do local de trabalho. Se o empregado quiser ter uma representação mais firme no local de trabalho, ele pode eleger nomear um delegado sindical. Mas o delegado sindical não se confunde com a atuação do representante dos empregados no local de trabalho. E nem o empregador pode interferir, né, nesta eleição. Tem que ser algo espontâneo e natural dos próprios trabalhadores interessados. A votação será secreta, sendo eleitos os mais votados. Mandato e garantia do emprego. O mandato, a duração é de 1 ano. O exercício do mandato não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Garantia, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, somente podendo ser dispensado por razões disciplinares, técnicas, econômicas ou financeiras. Aqui tem uma diferença grande entre a garantia do emprego do dirigente sindical e a garantia do emprego do representante dos empregados do local de trabalho. O dirigente sindical somente pode ser dispensado se ele cometer uma falta grave ou força maior. Né? Tudo apurado em inquérito para apuração de falta grave, né? No caso da falta grave. Já que o representante de empregado do local de trabalho ele não precisa ter cometido uma falta grave para ser dispensado. Ele pode ser dispensado por razões disciplinares, técnicas, econômicas ou financeiras. E não há necessidade de instauração do inquérito para apuração de falta grave. Então, o representante de empregado do local de trabalho, embora o contato seja até mais direto com o empregador, ele tem muito menos garantias que o dirigente sindical. Então, a exemplo do que ocorre com a gestante e o cipeiro, não haverá, em princípio, necessidade de inquérito para apuração de falta grave para dispensar o representante de empregados do local de trabalho, sendo vedada apenas a dispensa sem justa causa. Embora a lei não fale, mas a exemplo do que ocorre com a CIP e com o dirigente sindical, é possível que a garantia não seja assegurada na hipótese de fechamento de estabelecimento na respectiva unidade federativa ou da própria empresa, pois deixou de existir a razão de ser da representação. Então, havendo fechamento daquela empresa, enfim, não faz sentido manter a garantia de emprego do representante de empregados. A exemplo que ocorre com a CIP e com o dirigente sindical. Também pode-se ventilar em perda da garantia se o empregado pedir demissão ou aceitar a transferência para outro estado em que há representação no local de trabalho distinta ou não há nenhuma representação. Embora a lei seja omissa por uma questão lógica e com base no artigo 1º da Convenção 135 da OIT, os membros da Comissão de Representação são protegidos contra a transferência para outro estabelecimento, remoção para setor da empresa onde o contato com os empregados fique inviabilizado, afastamento por razões pretensamente disciplinares, constante requisição de trabalhos externos que impeçam a representação, ou seja, por uma questão lógica mesmo, e até por força do artigo 100, da Convenção 135. Medidas que busquem impedir a representação de empregados por este representante devem ser coibidas e não devem ser aceitas. Como eu falei para vocês, é possível uma recondução, mas não nos 2 períodos subsequentes. Tá? Então, é até possível a recondução, mas que não seja nas 2 eleições subsequentes. Documentos do processo eleitoral em 2 vias, devendo a guarda ser garantida pelos empregados em empresa por 5 anos. A comissão não substituirá a função do sindicato, sendo que as negociações coletivas devem contar com a participação do sindicato, e não com esta comissão de representantes de empregados no local de trabalho. E aí uma crítica minha, a forma de regular, como foi regulada pela reforma trabalhista, porque, embora já existente no artigo 11, esse instituto nunca tinha sido regulamentado anteriormente, e a forma como foi, merece algumas críticas, porque não estimula a candidatura de empregados interessados. Primeiro, não há obrigatoriedade da comissão. Então, os próprios sindicatos, num processo natural, vão ver se tem interesse ou não em formar esta comissão.
Segundo, não há determinação sobre quem disparará o processo eleitoral, podendo cair no esquecimento da constituição da referida comissão. Além de não ser obrigatória, não é indicado quem que vai disparar o processo eleitoral. Então, isso pode gerar um esvaziamento do Instituto, né? Ninguém mexer com isso e, enfim, nós não termos representantes empregados no local de trabalho. Poucos representantes para a quantidade de empregados representados. Então, nós temos aí, como eu falei para vocês, 3 membros para representar 3 mil empregados, 5 membros para representar até 5 mil empregados e apenas 7 membros para representar mais de 5 mil empregados. É muita gente, é muito trabalho, né? Não sei se um representante vai estar estimulado a ter essa função. O contrato de representantes não será suspenso ou interrompido se quer existido previsão para a dispensa do empregado pelo tempo necessário para reuniões e diligência, como ocorre na disciplina da CIPA, do CIPEiro. Então, em princípio, não há obrigatoriedade do empregador permitir a suspensão desse contrato de trabalho ou a interrupção desse contrato de trabalho. Então, ele vai continuar trabalhando, né? E, enfim, tendo esse trabalho imenso, sem qualquer tipo de benefício, em princípio. E também não há previsão de quem vai remunerar ele a mais. Não tem essa previsão. Então, em princípio, ele não está ganhando nada a mais financeiramente, só está tendo trabalho. Pode existir uma rota de colisão entre o sindicato, né, e a comissão de representantes de empregados do local de trabalho, e também pode existir uma rota de colisão, né, de conflito de interesse entre esta comissão de representantes e o empregador. Então, vejam, é uma situação sensível. E a garantia no emprego oferecida pela lei é insuficiente para o grau de responsabilidade, pois não sendo adotada a mesma garantia no emprego dos dirigentes sindicais, que somente pode ser dispensado por justa causa apurada mediante inquérito para aprovação de falta grave, né? No caso de representante dos empregados do local de trabalho, além de poder ser dispensado por motivos técnicos, disciplinares, financeiros e econômicos, o tempo de garantia é muito curto, aproximadamente 2 anos, porque ele é eleito, tem garantia no emprego até 1 ano após o término do mandato, e somente vai ser permitida a recondução depois de outras 2 eleições. Então, ele não vai poder ser reeleito sucessivamente e ficar garantido em relação a isso. E aí, eu termino apresentando a crítica do professor e juiz Homero Batista Mateus da Silva. O governo federal foi acusado de oportunismo ao inserir a regulamentação do artigo 11 no bojo da reforma trabalhista. É verdade que a norma constitucional aguarda sua concretização faz quase 30 anos, mas o fato de a reforma trabalhista ter se pautado pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical fez com que muitos vissem na súbita preocupação com a prestação de empregados uma forma ainda maior de sabotar a autoridade dos sindicatos. Em tese, não deve haver uma concorrência entre sindicatos e comissão de representantes, né, de trabalhadores do local de trabalho. Em tese, a atuação deve ser complementar, coordenada, né, deve haver uma comunhão, porque ambos pretendem representar os trabalhadores para uma melhoria das condições de trabalho. Isso em tese, mas na prática, né, é óbvio que a existência de uma comissão de representantes no local de trabalho pode ainda esvaziar mais a função do sindicato. E a partir do momento em que, né, o sindicato não tem mais a contribuição sindical obrigatória, porque agora passa a ser facultativa na reforma trabalhista, isso pode criar uma série de problemas para o sindicato. Né? O trabalhador vai falar o seguinte, mas para que eu quero um sindicato? Por que eu vou pagar um sindicato se eu tenho aqui uma comissão de representantes no local de trabalho? Então é uma regulação que é muito sensível, que é passível de críticas, né, de melhorias, e, enfim, o Instituto é interessante porque capilariza, né, uma representação no local de trabalho, mas precisa ser utilizado de uma maneira positiva e não como uma forma de criar, né, uma concorrência desleal com os sindicatos. É isso, senhores. Agradeço muitíssimo a paciência aqui demonstrada.
e encerramos, né, esta primeira parte de direito coletivo. Nós iremos tratar de uma segunda parte com negociação coletiva, claro, logo após a nossa aula sobre custeio do sistema sindical. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.